Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia da solenidade da Epifania do Senhor, Epifania quer dizer manifestação, a Igreja nos oferece a leitura do profeta Isaías, dizendo: levanta-te, resplandece, brilha, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. A cidade de Jerusalém deve brilhar não com a luz própria, mas com a luz do Senhor que vem sobre ela. As trevas envolvem a terra, as nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e a sua glória já se manifesta sobre ti. Jerusalém, portanto, por causa da presença do Senhor, torna-se, segundo o profeta, uma cidade luminosa. E a luz atrai. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Se considerarmos Jerusalém como imagem da Igreja, a Igreja agora, com a sua luz, atrai todos os povos para Deus, para Cristo, Filho de Deus, fundador da Igreja. Todos agora são chamados a ingressar nesta cidade, a entrar nesta Igreja. Todos, porque a Igreja é católica, que significa universal. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Aqui o profeta se refere ao retorno a Jerusalém daqueles que haviam sido exilados, daqueles que estavam cativos na Babilônia, depois da invasão de Nabucodonosor. Agora eles voltam, é o anúncio do retorno. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Não serão apenas os judeus deportados que vão voltar. Virá a Jerusalém uma multidão de estrangeiros para prestar homenagem ao Senhor. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e de Efa a te cobrir. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Madiã, Efa e Sabá são povos da Arábia. E eles irão até Jerusalém, diz o profeta, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Esta profecia, ela se cumpriu quando os magos, que eram do Oriente, não eram judeus, foram trazer ao menino Jesus recém-nascido ouro e incenso. Falta só a menção à mirra, que é um pó escuro, que serve para embalsamar os cadáveres. O Salmo 71, que é um salmo feito por Salomão, em geral os salmos são de Davi, mas este é de Salomão, fala sobre o rei Messias. Nos seus dias, nos dias deste rei, a justiça florirá, e grande paz até o fim das luas. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. E também se faz menção aos presentes que serão trazidos pelos reis de Seba e de Sabá, suas oferendas e seus tributos. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, fala do mistério, que ficou escondido por muitos séculos e gerações. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é este mistério que ficou escondido tanto tempo e que agora acaba de ser revelado? Qual é? Os gentios são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. O mistério é o seguinte: a salvação não é só para os judeus, é para todos os povos. Entre eles estão os efésios, a quem São Paulo dirige essa carta. Os efésios não eram judeus,
mas são admitidos à mesma salvação prometida aos judeus. São membros do mesmo corpo que a igreja. São herdeiros da mesma promessa em Jesus Cristo. Qual é a herança? O céu. O céu não é só dos judeus, mas de todos os que creem. Judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres. A igreja é católica, universal, abrange a todos. E a festa de hoje lembra esta universalidade. Quando Jesus se manifestou aos pastores por meio de um anjo, os pastores foram adorar Jesus, mas os pastores eram judeus. Agora Jesus se manifesta a magos do Oriente, que vêm de longe seguindo uma estrela. Agora ele se manifesta aos gentios, aos não-judeus, porque ele veio para salvar as nações inteiras e não apenas o povo de Israel. Como foi que isso aconteceu? A narrativa é muito vaga e é difícil, só lendo o trecho de São Mateus, adivinhar quem eram os magos e qual era o país deles. O que se diz é que, no tempo do rei Herodes, vieram magos do Oriente. O Oriente é uma região famosa pelos seus sábios, magos. Quantos magos? Nem sequer se diz quantos. Mas a tradição fala de 3 por causa dos seus presentes, ouro, incenso e mirra. Que eles sejam reis também não está escrito, mas é razoável, por causa dos presentes que eles oferecem, devem ser ricos. E a tradição assim o interpretou. Vieram magos do Oriente e chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles fizeram uma pergunta ingênua. Se até nós, que somos tão longe daqui, vimos uma estrela no céu, indicando o nascimento do rei dos judeus, aqui na capital da Judéia, que é Jerusalém, todo mundo deve saber da notícia, é claro. Então eles perguntaram, e qualquer um deveria saber informar, só que ninguém sabia. Os magos de longe sabiam, porque eles tinham prestado atenção ao sinal de Deus por meio de uma estrela. Os que estavam em Jerusalém não faziam ideia. Os moradores de Belém não tinham lugar para o menino Jesus. Mas quando Herodes soube disso, ficou perturbado, e com ele Jerusalém inteira. E reuniu os sumos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou, segundo as Escrituras, onde o Messias deve nascer? E eles responderam através do profeta Miqueias: o Messias deve nascer em Belém. Belém, aquela cidadezinha a 8 quilômetros de Jerusalém, é lá que deve nascer o rei que deve apacentar o povo de Israel. Assim diz o profeta Miqueias. Então Herodes mandou chamar de novo os magos e disse-lhes em segredo que eles fossem até Belém para procurar informações exatas sobre o menino e depois voltar a ele, para que ele também fosse adorá-lo. Mentira! Para que ele fosse matá-lo, porque ele queria matar aquela criança que, segundo a mente dele, estaria sendo um concorrente do seu trono. Se o rei dos judeus acaba de nascer e não é um filho dele, deve ser um usurpador. É alguém que vai crescer e vai fazer uma rebelião contra ele. E os magos, então, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente os acompanhava, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. E quando viram de novo a estrela, eles se encheram de alegria. E quando entraram na casa, já não se fala mais aqui numa gruta, porque é provável que o menino Jesus já não fosse recém-nascido, viram o menino com Maria, sua mãe. Onde é que está Jesus? Com Maria. Antes de nascer, ele estava em Maria. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Estrangeiros adorando o rei dos judeus. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro, que significa aqui está o rei. Incenso, que significa aqui está aquele que é Deus. O incenso se queima e a fumaça sobe aos céus em honra de Deus. E o terceiro presente foi a mirra. A mirra é diferente. A mirra não representa a realeza nem a divindade. A mirra representa a morte.
porque a mirra é um pó escuro que serve para embalsamar os cadáveres. Esta mirra prenuncia que este menino, que é rei, que é Deus, um dia vai morrer como vítima de expiação pelos nossos pecados. Esta é uma interpretação clássica dos santos padres acerca desta passagem. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, porque eles iriam voltar e Herodes iria matar o menino, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Foi assim que Jesus se manifestou, e a manifestação em grego se diz epifania, aos gentios, aos povos estrangeiros. Já adiantando o que Jesus iria dizer no final: ide, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão de Jesus, embora comece em Israel, vai depois se estender a todas as nações, inclusive a nós, brasileiros, que não pertencemos ao povo judeu segundo a carne, mas somos filhos de Abraão segundo a fé, porque Abraão é o pai dos que creram. Vocês prestaram atenção em como é importante não desprezar os sinais de Deus? Os magos, tão longe, perceberam uma estrela. Os judeus, tão perto, não perceberam nada. Herodes teve o testemunho dos magos e dos escribas e sumos sacerdotes. Só que Herodes respondeu com violência. Diante deste menino, é possível responder com indiferença. Quem é ele? Nunca ouvi falar. É possível responder com violência: eu vou matá-lo, ele vai tirar o meu trono, eu é que mando na minha vida, não ele. Ou é possível responder com docilidade: vamos lá para adorá-lo e vamos oferecer presentes. A decisão é nossa. Este menino exige uma decisão, e a indiferença é uma das piores decisões, porque o mesmo Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. Pensemos agora na estrela. A estrela serviu para conduzir os magos até Belém, mas o próprio Jesus disse, quando cresceu: vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade sobre as montanhas, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, e ela ilumina todos os que estão na casa. E ele termina dizendo: brilhe, portanto, vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se a igreja é luminosa, é porque nós devemos brilhar, nós, membros da igreja. Não devemos querer chamar a atenção sobre nós, mas sobre Deus. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, no dia do meu batismo, jamais se esconda pelo pecado venial e não se apague pelo pecado mortal em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Nós temos o dever de ser luz, de iluminar este mundo de trevas, de conduzir este mundo até este menino que nasceu e que é o Salvador. Portanto, vamos agradecer a Deus por também nós sermos chamados à salvação, e não apenas o povo judeu. Vamos prestar atenção aos sinais de Deus, porque Ele nos quer salvar e Ele às vezes está tão próximo que nós não percebemos. E vamos ser luz para os outros. Vamos conduzir pelas nossas boas obras os outros até este menino, para que todos sejam salvos, porque esta é a vontade do Pai. E onde está este menino? Com Maria, sua mãe. Não podemos conduzir as pessoas até Jesus sem conduzi-las a Maria, onde está nosso Senhor. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.